Michael Tyler, or Mystical as he's known to fans, and his two bodyguards pled guilty to charges of sexual battery. Em 2002, Mystical descobriu que sua cabeleireira tinha roubado o dinheiro dele. Ao invés de denunciar, ele a chantageou. Ou fazia sexo com ele, ou ele iria até a polícia. Então ela fez. Ele ainda chamou 2 seguranças para participar e gravarem tudo em vídeo. No fim, ele foi condenado, bem no auge da sua carreira, e passou alguns anos na prisão. Nunca mais recuperou o mesmo sucesso de antes. E hoje está preso de novo, agora num caso ainda mais grave. Se for condenado, pode pegar prisão perpétua. Hoje eu vim trazer esse vídeo aí sobre os problemas com a lei do Mystical, que mancharam a sua carreira e fizeram ele ser conhecido como um estupro. Não vou falar para não desmonetizar. Deixa o like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para esse vídeo chegar na hora pra tu. E pausa o vídeo aí e joga vários hype. Vamos deixar esse vídeo em alta, já é? Quem é fechamento sabe o jeito. Então, depois de se destacar na cena do rap de Louisiana, no final dos anos 90 como um dos nomes de peso da No Limit Records de Nova Orleans, Mystical finalmente estourou no mainstream dos anos 2000 com o lançamento do hino Shake Your Ass, ou Shake Fest. Shake your ass, watch yourself, shake your ass, show me what you're working. Pela sua trajetória até ali, essa música já fazia parte do seu 4º álbum, que também incluía Danger Been So Long. Whole crowd screaming out, danger, danger. Been so long. Sing it. Mas foi só no 5º álbum que ele conquistou 2 indicações ao Grammy, de melhor álbum de rap e melhor performance solo por Bouncing Back. You keep bumping me against the wall. Yeah, I know I let you slide before. No mesmo período, o Mystical estava em alta nas parcerias. Ele participou de I Don't Give a Fuck, do Lil Jon and the East Side Boys, I don't give a what. Thought I told you she was spice, my mom ain't married. e também Move Pitch, do Ludacris, que bateu no top 10 da Billboard. Get out the way. Here I come, here I go. Realmente 2002 foi um ano que tinha tudo para ser o mais importante da sua carreira, mas o que parecia o pico logo se transformou numa queda brusca, tanto que seu 5º disco acabou sendo o último até o momento. Michael Tyler, or Mystical as he's known to fans, and his two bodyguards pled guilty to charges of sexual battery. Tudo começou em julho de 2002, quando o Mystical chamou sua cabeleireira de 40 anos à sua casa, usando como pretexto para fazer tranças. Ele desconfiava que ela estava roubando dinheiro da sua conta, e ao chegar, ele a confrontou e ela acabou confessando ter desviado $80 mil para o uso pessoal dela. Mystical então a chantageou, dizendo para ela fazer sexo com ele, ou ele ia denunciar ela para a polícia. Assustada, ela acabou cedendo. Depois, ele chamou seus 2 seguranças para filmar e participar. Com a câmera desligada, ele ficou agressivo e quando a gravação voltou, os 3 já estavam envolvidos e ela aparece fazendo sexo oral nos 3. Ela disse que se sentiu violada. O primeiro advogado do Mystical a convenceu a assinar um documento lá dizendo que ela havia consentido, mas ela depois disse que estava confusa e não entendia o que assinou. Dias depois da denúncia, a polícia revistou a casa do Mystical e achou a fita escondida num cofre. Em 18 de julho de 2002, ele e os 2 seguranças foram presos. Mystical foi solto após pagar $250 mil de fiança. Se condenado por estupro agravado, poderia pegar prisão perpétua e pela extorsão sexual até 15 anos de cadeia. Sabendo a gravidade, ele trocou para um advogado mais experiente. Depois de várias reuniões com o promotor, reduziram as acusações para violência sexual em troca de um acordo de culpa. Mas no final de 2003, o advogado pediu para cancelar a confissão, pois a promotoria mostrou a fita ao juiz, mesmo tendo acordado que ficaria selada. O juiz ele quis ver o vídeo antes de sentenciar e isso pode ter influenciado na decisão. Então, no início de 2004, Mystical foi condenado e começou a cumprir sua pena, que durou até 2010. Durante a prisão, ele ainda enfrentou acusações federais por sonegação de imposto, o que acabou estendendo sua pena. O juiz destacou que ele parecia se achar acima da lei, e seus seguranças também foram condenados a 4 e 3 anos, respectivamente. E o Mystical ainda teve que se registrar como ofensor sexual no estado da Louisiana. Ele poderia pedir liberdade condicional após 2 anos, mas se violasse as regras, poderia pegar mais de 10 anos de prisão. Após cumprir 6 anos, ele foi libertado e voltou a fazer música. Assinou com a Cash Money Records, mas acabou se envolvendo novamente em problema e saiu do selo. Ele se envolveu numa briga com a sua companheira e foi preso por agressão doméstica. Após 9 dias detido, foi liberado, mas como havia violado sua liberdade condicional, acabou voltando à prisão por 81 dias. Depois o Mystical foi novamente acusado de estupro
estupro, mas dessa vez era inocente. Meanwhile, charges are dropped against Louisiana rapper Mystical. Michael Tyler was originally charged in 2017 for first-degree rape and kidnapping. According to the Caddo DA's office, more evidence was discovered and the case was resubmitted to a second grand jury. That grand jury did not find enough evidence to charge Tyler, leading to the DA's decision to dismiss all charges. Em 2017, ele foi acusado de estupro e sequestro pelo namorado de uma mulher que, segundo relatos, estava evitando ele numa festa só pra ficar com o rapper. I asked her, was she okay? She said she was okay. I ain't trying to get that girl to do nothing. But if you telling me that you all right and ain't nobody did nothing to you, then why send some innocent people to jail? If you tell me ain't nobody did nothing to you, well, you need to go up there and see what's going on and drop these charges. Tentando limpar seu nome, Mystical se entregou à polícia e com o tempo a mulher confirmou a história do namorado e passou a apoiar as acusações. Ele ficou preso por mais de um ano porque ele só conseguiu pagar a fiança de $3 milhões em 2019, para no final de 2020 as acusações serem retiradas por falta de prova. A suposta vítima, que não estava colaborando com a justiça, tinha várias acusações de furto, prostituição e falsas denúncias, então o caso não foi adiante. O que parecia ser o momento certo de retomar a carreira, já que os fãs voltaram a apoiar ele depois que viram que ele foi preso injustamente, então não foi como esperado, porque em 31 de julho de 2022, Mystical foi preso novamente e enfrentou uma série grave de acusações envolvendo atos extremamente violentos contra a mãe do próprio filho. Breaking news, rapper Mystical has been arrested and booked into the Ascension Parish jail on his third count of alleged sexual crimes, and he's been accused of rape twice in the past 2 decades. According to arrest records, the 52-year-old, better known by his stage name Mystical, was arrested Sunday and booked on several charges, including false imprisonment and first-degree rape. Ele tem 2 filhos, Miriam e Michelle Tyler. A mãe de Miriam nunca foi uma figura pública, mesmo após o término do relacionamento. Eles criaram o filho por mais de uma década, e bom, num certo fim de semana, ela apareceu de surpresa na casa do Mystical, sem avisar, para falar de questões financeiras antigas, mesmo existindo uma ordem de restrição contra ela. Durante a conversa, ela pediu que ele enviasse dinheiro para o filho deles, que na época já era maior de idade. Em determinado momento, o Mystical foi ao banheiro, e segundo ela, quando voltou, estava completamente diferente. Disse que, até então, ele parecia normal, mas de repente virou outra pessoa e começou a avançar para cima dela. This warrant for Mystical's arrest details exactly what he's accused of. The woman had cuts, bruises on her arms, leg, face, mouth, and neck and hair yanked from her scalp. The warrant alleges Mystical punched her, pulled her braids from her head, took her phone and keys to prevent her from leaving, choked her to the point she could not breathe, and forcibly raped her. The victim alleges Mystical verbally berated her, spit in her face, and threw rubbing alcohol on her, claiming that she had bad spirits on her, that it would help cleanse. Os advogados de Mystical negaram tudo e disseram que a mulher inventou essa história por não ter conseguido o que queria. Segundo a defesa, mesmo com a restrição contra ela, apareceu do nada, pediu $1.000, ele negou. Então ela disse, vou dizer que você me estuprou, e foi o que ela fez. Alguns elementos chamaram a atenção das autoridades. Tranças, um brinco e uma unha postiça quebrada foram encontradas na casa do Mystical. A mulher tinha hematomas e ferimentos compatíveis com violência sexual. A rapper known for his bars is behind bars this morning. Ascension Parish deputies arrested Michael Tyler, also known as Mystical. He's facing several charges, including first-degree rape, domestic abuse, battery, and false imprisonment. He could be arraigned in court later today. Mystical negou todas as acusações, mas o juiz manteve a prisão sem fiança, citando seu histórico criminal e a certeza da vítima de que ele faria novamente. Se for condenado pelo estupro, Mystical pode pegar a prisão perpétua, e ele ainda está preso, aguardando o julgamento, que já foi adiado algumas vezes. 3 semanas antes desse incidente aí, uma outra mulher afirmou ter sido agredida por Mystical. Ela apareceu na casa de um morador lá da mesma rua e disse que tinha sido espancada pelo rapper. Esse morador ou moradora chegou a ligar para a polícia, os delegados foram até o local, mas eles nem falaram com Mystical. Com isso, Mystical soma aí 3 prisões por acusações de estupro, que mancharam a sua carreira, mesmo que um caso ele tenha abusado de alguém que a roubou e os outros aí sejam suspeitos, nada justifica os vacilos dele. Antes de virar mainstream nos anos 2000, Mystical era uma lenda do rap em Louisiana. Seu estilo era único, com uma voz energética que lhe rendeu o apelido de James Brown do rap. Seu flow era muito rápido, com rimas complexas que deixavam qualquer um sem fôlego. A música dele era bruta, agressiva, como se estivesse numa zona de guerra. E isso faz sentido, pois ele serviu o exército.
Ele brincava com sua voz, criando diálogos internos e efeitos sonoros como gritos e explosões, fazendo a música parecer um filme de ação. Ele sempre fez parte da minha playlist. No começo dos anos 90, Mystikal surgiu como destaque da Big Boy Records com o single Not That Nigga, que vendeu cerca de 300 mil cópias e abriu caminho para o seu álbum de estreia. Sua irmã, que canta o refrão, também assinou com o selo, mas foi assassinada pouco tempo depois do lançamento, no mesmo dia em que o Mystikal completou 24 anos. Foi ele quem a encontrou, esfaqueada. O namorado dela, Damon Neville, chegou a confessar, mas depois ele disse que foi coagido e acabou absolvido. I mean, according to reports, her boyfriend at the time, Damien Neville, who's actually the grandson of one of the Neville brothers, he got arrested and charged with that murder, but then he was acquitted. He actually confessed also. Then took all that back. You know, his family had a lot of influence, and you know we were nobodies at that time. So até hoje, o Mystikal ainda acredita que ele foi o responsável. Well, from your point of view, you think he did it? What you mean? He said he did it. He said he did. I know he did. Absolutely, I know he did it. Yes, of course he did it. Okay. Yes. Mystikal foi tão influente em Louisiana que até ajudou indiretamente a impulsionar o início da Cash Money Records. Antes da gravadora lançar nomes como Drake, Nicki Minaj e Lil Wayne, foi o grupo UNLV que firmou a base da Cash Money na cena balsa de Nova Orleans. Depois de 3 álbuns de sucesso, no quarto, teve o primeiro hit nacional do selo, que é uma diss pro Mystikal. Ele não deixou barato e respondeu com 2 faixas, sendo uma delas a clássica e lendária Here I Go. O single entrou no álbum do Mystikal, que foi relançado pela Big Boy com distribuição nacional pela Jive Records, aumentando as vendas. Com a Cash Money como rival, Mystikal se juntou a No Limit Records. Foi pela No Limit que ele lançou seu segundo álbum, um sucesso comercial que chegou ao 3º lugar na Billboard 200. Seu terceiro disco também foi bem, alcançou o 5º lugar. Na fase No Limit, ele foi mais requisitado para feat aí em álbuns dos rappers do selo, que acabou resultando em singles de sucesso como Make Say do Master P e Aim of Fall do Silk the Shocker. Claro que não faltou parceria com o Snoop Dogg, que também era do selo na mesma época que ele. E o Mystikal até participou dos filmes da No Limit, como o clássico Negócio Arriscado e o Hot Boys, antes dele deixar a gravadora. E no final daquela década, ele até colaborou com outros nomes de peso aí, como Naughty by Nature, Outkast e até a Mariah Carey, no álbum Raven. E ele voltou a trabalhar com a Mariah no álbum da trilha sonora do filme Glitter, lançado em 2001, e um single do filme lançado oficialmente. Naquele ano 2001, ele atingiu o topo da Billboard pela primeira e única vez com um remix de Stutter do cantor Joe, que ficou um mês em primeiro. Seu quarto álbum, lançado após ele se separar da No Limit, trouxe seus maiores sucessos na carreira, ambas produzidas pelo Neptunes. Danger, com participação da Nivea, chegou à posição 14 no Hot 100 e Shake Your Ass com Pharrell foi o seu maior hit, chegou ao 13º, e também levou um prêmio de melhor clipe no Soul Train Awards, além de ter sido usado em vários filmes. Shake your ass, watch yourself, shake your ass, show me what you're working with, shake your ass. Nojentos. Já o seu quinto e último álbum, indicado ao Grammy, além da Bounce Back, teve a faixa Tema Braba com feat do Butch Cassidy e produção do Scar Stosh. E além de seus feats nos hits Move Beat, vale lembrar da Wizzy Wall do Blackstreet. E outra colaboração de destaque dele foi no penúltimo single oficial da Violator, que teve feat do Busta Rhymes. E era da hora customizar o carro no Need for Speed Underground enquanto essa pedrada tocava. E antes da pena ele se destacou no cinema em outros filmes, como por exemplo Making Baby e 3 Condenados, lançado em 2003. Ironicamente, ele estava prestes a se tornar um condenado.
então obrigatoriamente ele teve que pausar a carreira por causa da prisão. Quando saiu, mesmo estando meio esquecido, decidiu que era hora de voltar à música. Em 2011 ele finalmente fez parte do selo Cash Money e lançou seu primeiro single intitulado Original com feat do Birdman e Lil Wayne. E lançou outras músicas, fez parceria com os artistas aí do selo antes de deixar a gravadora. E não dá pra esquecer que o Mystikal foi o narrador do filme Mac e Dev, dando voz à maconha falante Slow Bird. My name is Slowburn. Ou como nós conhecemos aqui no Brasil, Queima Lento. Meu nome é Queima Lento. E ele se manteve em movimento na música e fez várias collabs de peso. Mas vou deixar isso pra depois, quando eu lançar uma bio completa sobre ele. Quem quiser comenta aqui embaixo e bate 5.000 likes. No momento desse vídeo, o Mystikal segue preso há mais de 3 anos, sem julgamento e sem direito à fiança. Sua última audiência foi dia 29 de maio de 2025 e a próxima está prevista para acontecer entre o final de junho e começo de julho. Ele continua declarando inocência. E bom, esse é o vídeo. E mano, se realmente esse vídeo bater 5.000 likes e chegar a 50.000 hypes, eu vou trazer um conteúdo sinistro. A teoria macabra é de que o Birdman, o fundador da Cash Money, teria envolvimento na morte do Yella Boy, um dos membros do grupo UNLV, aquele mesmo que lançou a diss pro Mystikal. E ela foi assassinada em 97, e antes disso ele atirou na casa do Birdman, e muita gente acredita que o Birdman tá por trás disso. Pra piorar, dizem que a música dele com Clipsy é uma resposta direta ao crime. O próprio meio-irmão do Birdman confirma essa história aí direto nas entrevistas. E ele também já revelou que por causa da popularidade do Mystikal, que estava afetando a Cash Money, eles cogitaram matar o rap. Comenta aqui embaixo se vocês querem esse vídeo e bate a meta de 5.000 likes e 50.000 hypes. Segue no Insta do canal que eu tô postando os vídeos curtos. É nóis, falou, eu fui.